Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía intermitentemente sobre a pequena cidade de Cedar Creek, uma garoa fina que transformava as calçadas em espelhos escuros e brilhantes. Em sua casa de madeira no final de uma rua deserta, William Harris se movia silenciosamente pela sala de estar, arrumando objetos decorativos na prateleira. Era conhecido por todos como um velho tranquilo, um vizinho cortês que gostava de falar sobre jardinagem e seu cachorro Max, um labrador preto leal. Seus cabelos grisalhos, ligeiramente curvados para trás, e mãos enrugadas davam a impressão de um homem vulnerável. Mas por trás daquela máscara de velhice se escondia uma história que poucos imaginariam ser possível. Por mais de 20 anos, William serviu como comandante das Forças Especiais. Suas missões ultrassecretas o levaram por algumas das zonas de guerra mais perigosas do mundo, operações no leste europeu, missões clandestinas no Oriente Médio e resgates aparentemente impossíveis que salvaram dezenas de vidas. Ele encarou a morte de frente, confrontou o inimigo mais implacável e sobreviveu a situações em que quase ninguém teria conseguido. Deixou tudo para trás em silêncio, tendo apenas Max e suas memórias como companhia. Naquela noite, William ainda estava acordado. Ele tinha o hábito de se levantar tarde, verificar as fechaduras e vasculhar cada canto da casa. Conhecia os sinais de perigo iminente. E em algum lugar nas sombras da noite, 4 figuras se aproximavam silenciosamente de sua casa. Jovens ingênuos da vizinhança, eles pensaram que a casa isolada seria uma presa fácil. Só um velho, murmuraram enquanto se esgueiravam pelo jardim encharcado, completamente alheios ao fato de terem acabado de entrar em um campo minado. William os observava das sombras do corredor. Seus olhos, ainda aguçados apesar da idade, captavam cada movimento. Seus dedos, antes acostumados a manusear armas e explosivos, se contraíram ligeiramente. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Aquilo não era apenas mais um roubo, era um erro. Um erro que despertaria um passado que o mundo acreditava estar esquecido há muito tempo. No silêncio da noite, apenas o som da chuva perturbava a cena. Mas logo esse silêncio seria quebrado por gritos, movimentos rápidos e um confronto que esses jovens jamais esqueceriam. William Harris não era apenas um velho, ele era uma lenda viva, um predador silencioso, um ex-comandante das Forças Especiais. E esta noite, ele os faria se lembrar disso. A noite estava escura, pontuada pelo som constante da chuva no telhado da casa de William. O vento fazia as cortinas farfalharem, e os galhos das árvores pareciam roçar nas janelas como dedos curiosos. No fim da rua, 4 figuras deslizaram silenciosamente para as sombras. Jake Thompson, o líder do grupo, examinou a fachada da casa. Ele é só um velho, ninguém vai ligar, sussurrou, a voz embargada pela excitação e pelo nervosismo. Marcus, Leon e Tony sentiram, o medo misturado à adrenalina. Eles vinham planejando o roubo havia semanas e achavam que tinham encontrado o alvo perfeito, isolado, quieto, vulnerável. Jake quebrou a janela dos fundos com um chute certeiro e um após o outro, eles entraram sorrateiramente na casa. O assoalho rangia levemente sob seus pés, mas estavam confiantes demais para se preocuparem. Lá dentro, o ar estava quente e cheirava a madeira velha e cera de móveis. Medalhas e fotografias antigas estavam expostas em uma prateleira empoeirada, vestígios de um passado que ninguém imaginaria. William, nas sombras do corredor, observava. Ele ouvirá o som da janela quebrando e imediatamente compreendeu o que estava acontecendo. Seu corpo, embora envelhecido, estava treinado para reagir mais rápido do que o de qualquer jovem. Deixou os ladrões avançarem, com um sorriso gélido no rosto, como um caçador à espreita de sua presa antes de atacar. Leon ajoelhou-se diante de um cofre, tentando descobrir a combinação. Marcus pegou as medalhas militares com uma mistura de curiosidade e respeito, tingida de ganância. Tony, empolgado demais, deixou cair uma pilha de livros com um estrondo. O som assustou a todos, exceto William. Seus olhos penetrantes brilhavam nas sombras. De repente, um movimento rápido. William saltou de trás de um móvel com a precisão de um raio. Marcus e Tony foram neutralizados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Jake e Leon recuaram horrorizados. Quem é você? Gaguejou Jake com a voz trêmula. William fixou o olhar em Jake. Eu sou aquilo que você nunca deveria acordar, disse ele com uma voz calma, porém gélida. Os ladrões então perceberam a magnitude do seu erro. Pensavam que estavam roubando um velho, mas aquele velho era um predador treinado. Um comandante das Forças Especiais capaz de neutralizar 4 intrusos com aparente facilidade.
Um silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pela chuva que caía lá fora. Mas por dentro, o medo já havia se instalado. Os ladrões sabiam que não estavam mais brincando. Haviam entrado em um território onde a experiência, a disciplina e a violência velada de um homem mais velho ditariam as regras. William deu um passo à frente, lento, mas imponente, e um arrepio gélido percorreu a espinha de Jake. O que você procura, você nunca encontrará aqui. Mas o que você despertou, você sentirá. A sombra de William movia-se silenciosamente pela sala de estar, enquanto Jake e Leon recuavam, buscando instintivamente uma saída. Marcus e Tony, imobilizados no chão, ofegavam e tentavam se levantar, mas William os neutralizara com uma velocidade que só anos de treinamento poderiam explicar. Você está doente. Jake gritou com pânico na voz. O que te fez isso? William permaneceu em silêncio por alguns segundos, seus olhos percorrendo os 4 jovens como uma águia percorre sua presa. Então, lentamente agachou-se e pegou uma antiga medalha militar do chão, girando-a entre os dedos. Eu sou o que vocês não pensam, disse ele simplesmente, sua voz calma, mas gélida. E vocês acabaram de entrar no meu mundo. Leon tentou fugir, dirigindo-se para a porta da frente, mas William saltou para a frente com uma precisão surpreendente, bloqueando seu caminho. Com um movimento rápido, Leon se viu com as costas contra a parede, incapaz de se mover. Jake, aterrorizado, percebeu que não havia compreendido a verdadeira extensão do que haviam desencadeado. Num canto, Marcus tentava se sentar, com as mãos tremendo. William aproximou-se dele, o rosto impassível, mas a tensão palpável. Você acha que é só um assalto? Perguntou, quase como se estivesse falando com crianças. Você não sabe nada sobre mim. Então, lentamente, ele tirou um álbum de fotos antigo, imagens amareladas de armas, medalhas, missões em território hostil, homens que ele havia salvado e operações ultrasecretas. Cada foto contava uma história de coragem e disciplina, mas também de morte e violência. Os ladrões, paralisados, começaram a entender que não apenas haviam subestimado seu alvo, eles os haviam provocado. Jake recuou até o sofá, tremendo. Nós pensamos que estávamos assaltando um velho, murmurou ele, quase inaudivelmente. William fixou o olhar no dele. Ele nunca é apenas um velho. E o que você despertou? Deu mais um passo, a ameaça invisível mas palpável. É imperdoável. A casa inteira parecia estar prendendo a respiração. Até Max, o labrador, permaneceu em silêncio ao lado de seu dono, como se soubesse que a tempestade não vinha da chuva, mas dos intrusos que haviam cruzado a porta errada. William os fez permanecer no centro da sala de estar, cada movimento calculado, cada passo medido. Ele sabia que esses jovens jamais compreenderiam a disciplina e o treinamento de um verdadeiro soldado até que tivessem pago o preço. E esta noite eles iriam descobrir, à sua maneira. O silêncio pesado na sala de estar era quase palpável. Os 4 ladrões, paralisados no centro da sala, sentiam o medo os dominar. O vento e a chuva batendo nas janelas pareciam distantes, insignificantes em comparação com a sombra imponente de William Harris. William deu um passo à frente, lento, mas deliberado, e colocou o álbum de fotos sobre a mesa de centro. Observem com atenção, disse ele calmamente, como um professor se dirigindo a alunos indisciplinados. Tudo que vocês pensam que sabem, tudo que vocês pensam que eu sou, é falso. Jake tremia, incapaz de desviar o olhar. William começou a contar sua história, não com raiva, mas com um peso dramático em cada palavra. Liderei missões ultrasecretas em áreas onde ninguém ousava pôr os pés. Síria, Europa Oriental, Oriente Médio. Resgatei reféns, neutralizei ameaças impossíveis e sobrevivi ao que poucos teriam sobrevivido. A cada frase, Marcus, Leon e Tony se encolhiam um pouco mais. Cada medalha, cada foto sobre a mesa, cada cicatriz visível nas mãos de William confirmava a história. Eles acabavam de atacar um homem cujo passado era repleto de guerra, disciplina e domínio absoluto da violência. Leon, com a voz trêmula, murmurou: Nós pensávamos que estávamos roubando um velho. William fixou o olhar no dele, implacável. Ele nunca é apenas um velho. Você acabou de despertar um passado que nunca deveria ter provocado. Ele deu mais um passo e mostrou os arquivos sobre a mesa. Operações secretas, mapas de zonas de combate, relatórios classificados como ultrasecretos. Cada decisão que tomei teve um preço. Cada vida que salvei, cada missão bem-sucedida, foi porque confiei apenas em mim mesmo. E você acabou de desafiar quem eu sou. Jake e Leon trocaram um olhar de pânico. A realidade da situação finalmente os atingiu. Eles não estavam simplesmente em perigo. Haviam enfrentado um predador treinado para neutralizar qualquer inimigo.
E esse predador possuía mais força, paciência e astúcia do que jamais imaginaram. William fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar mais uma vez. Então, com uma voz gélida porém ponderada, concluiu: eu poderia entregá-lo à polícia, ou poderia fazê-lo entender que todo erro tem um preço. Esta noite, você aprenderá o que significa despertar um homem que nunca é simplesmente o que parece. Os 4 ladrões permaneceram paralisados. O medo não era mais apenas de serem pegos. Ela acabará de perceber que haviam enfrentado uma lenda viva, um homem cujo passado como comandante das forças especiais era mais do que suficiente para silenciá-los? Ou pior, a sala de estar foi mergulhada num silêncio quase sobrenatural. A chuva continuava a cair lá fora, mas lá dentro a atmosfera era pesada, densa de medo e temor. Os 4 ladrões estavam no centro da sala, olhos arregalados, músculos tensos e imóveis. William os observava, seu olhar frio e calculista pairando sobre eles como um julgamento silencioso. Ele avançou lentamente, cada passo ecoando no piso de parquete. Você pensa que tudo se resume a dinheiro ou objetos de valor, disse ele calmamente. Mas o que você despertou é um homem que nunca comete um erro. E esta noite, você vai entender o que significa subestimar alguém. William não tentou agredi-los. Ele não precisava de violência física. O medo, o controle e a revelação de seu passado foram suficientes para quebrá-los mentalmente. Ele mostrou-lhes as fotos, as medalhas e os arquivos classificados como ultra-secretos. Cada imagem contava uma história de coragem, compostura e sobrevivência. Os ladrões entenderam que suas vidas, por mais jovens que fossem, agora dependiam inteiramente da vontade daquele homem. Ele os obrigou a sentar com as mãos na cabeça. Todas as noites daquela semana, eles tiveram que ouvir William relatar suas missões, os sacrifícios que fizera e a disciplina que adquirira. Ele não queria apenas puni-los, queria que entendessem que toda ação tem um preço e que a ingenuidade e a arrogância podem ser fatais. Pela manhã, os ladrões estavam exaustos, mentalmente esgotados, transformados. William os libertou, mas os advertiu firmemente: saiam daqui e nunca mais voltem. Da próxima vez, vocês não vão enfrentar apenas um velho. Entenderam? Jake, Leon, Marcos e Tony não ousaram dizer uma palavra. Tomaram a chuva e a noite como cúmplices e fugiram, carregando consigo o medo de terem confrontado um homem extraordinário. Sabiam que tinham apenas roçado um passado conhecido por poucos e que jamais o deixariam ser esquecido. William voltou para o seu jardim com Max trotando ao seu lado. Replantou as flores, verificou as fechaduras e sentou-se no velho banco de madeira. Seu rosto parecia calmo, quase comum. Mas por trás dos olhos a vigilância permanecia. Porque um homem como William Harris nunca envelhece de verdade. Ele está sempre pronto, sempre alerta. E no mundo das forças especiais, mesmo depois de anos, um predador silencioso ainda pode transformar uma noite comum em uma lição de medo e respeito. A casa voltou a ficar silenciosa. A chuva continuava a cair. Mas na memória de 4 jovens a lenda de William Harris acabará de nascer, e eles jamais a esqueceriam.